O Fluminense recebeu uma proposta para se tornar SAF. Ele tem uma oferta de 6,9 bilhões de reais, um número que você já ouviu falar ou já leu em algum lugar. Mas será que esse número significa alguma coisa realmente importante? Ele, na prática, vai ser relevante para o futebol do Fluminense? Bom, eu tenho aqui nas minhas mãos a proposta trazida pelo BTG ao Fluminense. E nesse vídeo a gente vai destrinchar esses números. Para recapitular, o que o Fluminense vai fazer é muito parecido com o que Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Atlético Mineiro já fizeram. O Fluminense vai tirar o futebol de dentro da Associação Civil Sem Fins Lucrativos e vai colocar numa empresa, uma SAF. Então, as atividades sociais e os esportes olímpicos amadores ficam com a associação, o futebol profissional e de base vai para a administração desse novo corpo, dessa nova entidade, desta empresa, a SAF. Essa empresa tem então uma proposta de um grupo de investidores que é encabeçado pela LZ Esportes para assumir 66% do capital da empresa, o que faz desse investidor o acionista majoritário. Eles vão tomar as decisões relacionadas ao futebol do Fluminense a partir do momento em que esse negócio for concluído. Se ele for concluído, claro, precisa da aprovação dos sócios do clube. A associação vai reter 34% do capital. Então a gente entra para falar dos números. 6,9 bilhões de reais. O que compõe esse valor? Aqui existe uma mescla de investimentos, gastos correntes e de aporte. E foi uma mescla feita propositalmente para que o número pareça maior, para que ele pareça muito grande, porque isso gera um certo clamor popular. O torcedor do Fluminense ele não vota pela venda do futebol, mas ele faz pressão, seja nas redes sociais, nas conversas no bar, por aí. Também as torcidas organizadas têm o seu papel de pressão sobre os conselheiros, sobre os sócios do Fluminense. Então, existe um motivo para que esse número tenha sido divulgado dessa maneira. A gente precisa entender o que tem dentro de cada uma dessas partes. Primeiro, deixa eu separar o que são de fato investimentos. Tem 1,14 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 140 milhões, direcionados para aquisição de novos jogadores pelo período de 10 anos. Além disso, tem 84 milhões de reais para melhorias em infraestrutura, centro de treinamento, Xerém. Esses são os que a gente pode chamar de fato de investimentos, porque eles estão direcionados a melhorar ou comprar ativos do Fluminense, seja direitos de jogadores, seja o que está lá no balanço como imobilizado, né? As propriedades, as infraestruturas do clube. Depois a gente vai encontrar 4 bilhões 685 milhões de reais para a folha salarial do futebol pelos próximos 10 anos. Esse é o valor que vai se gastar com os salários, com o direito de imagem, com os encargos sociais do elenco que vai a campo para defender as cores do Fluminense pela próxima década. Além disso, 359 milhões de reais vão para a formação de jogadores, né? E aí a gente está falando de categorias de base, mas a gente está falando dos jogadores em si, não da infraestrutura, e que esse valor já está contemplado pelo valor que eu citei anteriormente. E para completar, tem 143 milhões de reais que o Fluminense SAF vai repassar para o Fluminense Associação como royalties pelo uso da marca, e a associação vai usar esse dinheiro para pagar a sua própria operação. Lembrando que como a associação vai ficar praticamente sem receitas, porque ela vai perder as receitas de direito de transmissão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogador, tudo isso vai para a SAF. A única receita que a associação vai continuar tendo é a dos próprios sócios que pagam para ter as suas atividades sociais. Esses 143 milhões de reais vão ser importantes para que a associação tenha ali dinheiro para pagar as suas próprias contas e também para sustentar os seus esportes amadores, olímpicos, chame como você quiser. O pulo do gato aqui é que quando os investidores colocam todos esses números no mesmo pote, e se você somar todos os números que eu citei até agora, você vai chegar a 6,4 bilhões de reais, eles estão fazendo uma mistureba de conceitos, porque investimento é uma coisa, gasto corrente com folha salarial, com formação de jogador, com pagamento de royalties é outra coisa. Isso é custo. É um custo que a SAF vai ter que pagar ao longo dos próximos anos usando das receitas da própria SAF. Ou seja, aquele dinheiro de televisão, patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor e venda de jogador que o Fluminense vai arrecadar enquanto SAF, ele vai direcionar para arcar com esses valores que estão sendo prometidos na proposta. Bom, eu falei que são 6,4 bilhões de reais até aqui.
Onde é que estão os outros 500 milhões? Esse dinheiro é o dinheiro novo, é um aporte que os novos donos estão prometendo fazer nos próximos anos, né? São 250 milhões à vista no momento em que o negócio fechar e mais 250 milhões depois de 2 anos. De todos os números que eu citei até agora, esse é o único dinheiro novo, é o único dinheiro que vai sair do bolso da LZ Esportes e dos seus investidores e entrar no caixa da SAF para fazer investimento, para pagar suas contas ou para pagar credores. É um único dinheiro novo. Todo o resto são receitas que a SAF vai ter e que ela vai usar para pagar tanto dívidas quanto seus custos. Uma outra parte muito importante dessa história é a dívida do Fluminense. Nesse documento, o Fluminense está dizendo que tem uma dívida líquida de 871 milhões de reais. Esse é um valor que a SAF vai assumir a obrigação de pagar. E tem um gatilho. Hoje, eu já falei, são 66% da SAF vendidos para a LZ Esportes com essa dívida de 871 milhões de reais. Se até o momento do fechamento do negócio a dívida aumentar ou diminuir, o percentual também vai variar para cima ou para baixo. Isso é uma espécie de segurança, porque se o Fluminense pegar todo o dinheiro que vai entrar pela premiação da Copa do Mundo de Clubes e baixar muito a sua dívida, ele pode vender uma participação menor sobre o capital. E se nesse interim ele gastar muito dinheiro em se endividar ainda mais, fizer com que a dívida passe para 900 milhões, 1 bilhão, 1 bilhão e 100, enfim, isso vai fazer com que o percentual dos investidores sobre a SAF aumente acima de 66%. O fato é que os investidores eles não vão ter menos do que 51%, ou seja, eles vão ter o controle de qualquer jeito, e eles não vão ter mais do que 90%, ou seja, a Associação do Fluminense vai manter aquela participação que é obrigatória para que ela consiga preservar o Fluminense como a gente conhece, com as suas cores, com o seu hino, com a sua tradição, tudo isso está preservado porque a associação vai manter 10% sobre o capital dessa empresa. Mas voltando para a dívida, o que importa aqui é o seguinte, a SAF vai assumir a obrigação de pagar esta dívida neste valor. Na prática, significa o seguinte, a associação civil, no conjunto dos seus sócios, não vai mais precisar se preocupar com o pagamento dessa dívida, que, aliás, foi ela própria que fez, né? Esses sócios que elegem os seus conselheiros, que elegem os seus presidentes, vice-presidentes, todo esse corpo diretivo, nos últimos 30 anos, essas pessoas endividaram o Fluminense nesse valor de 871 milhões de reais, e esse é o valor que impede que o Fluminense consiga ser competitivo de maneira recorrente. O Fluminense tem conseguido ganhar dentro de campo, mas faz isso às custas, porque tem muita dívida, porque perde muito dinheiro com juros, porque não consegue se livrar desse passivo. A associação vai deixar de ter a responsabilidade de pagar esses credores, ela vai passar essa dívida para que a SAF pague. E a SAF vai fazer esse pagamento, de novo, usando as próprias receitas do clube empresa, com transmissão, bilheteria, patrocínio, sócio-torcedor, venda de jogador, contando ainda com aquele aporte de 500 milhões de reais que os sócios, os novos proprietários, vão fazer. Esse dinheiro, 500 milhões, é suficiente para dar conta de todas as dívidas e ainda lidar com todas essas promessas que estão sendo feitas? Obviamente que não, mas é um começo. Esse é o diferencial de ter essa venda de 66% para esses sócios. 500 milhões de reais em aporte e a dívida passa da associação para a SAF. Tem mais uma coisa importante. Quando a gente fala de todos esses números, né, são obrigações que os investidores vão assumir na condução da SAF. E se eles não cumprirem? O que diz a proposta é que eles não vão poder recolher dividendos durante esses 10 anos. É importante entender aqui o que é dividendo. Dividendo depois que você tira da receita os custos, os juros, depreciações, amortizações, etc., vai ter um resultado final. E esse resultado, se for um lucro, pode ser distribuído aos seus sócios. O que esses investidores estão dizendo é que, enquanto eles não cumprirem as promessas que estão sendo feitas, eles não vão recolher parte dos lucros para eles. Mas deixa eu falar uma coisa, no futebol ninguém faz isso. Seja associação, seja empresa, seja no Brasil, seja na Europa, são raríssimos os casos de clubes de futebol que dão lucro e cujos donos tiram dividendos. Porque o investidor, quando compra um clube de futebol, ele nunca vai atrás do dividendo como uma maneira de ter retorno financeiro. O retorno financeiro geralmente vem de comprar um clube, fazer com que ele fique maior do ponto de vista financeiro, econômico, e depois esse investidor revende esse clube por um valor maior do que ele investiu. É assim que ele obtém retorno financeiro. Então,
essa salvaguarda, essa proteção de não retirar dividendos, essa é uma promessa muito fácil de ser feita do ponto de vista de quem está querendo comprar o Fluminense. Aí você me pergunta, tudo bem, todos esses números que você explicou são números que eu já entendi. 6,9 bilhões de reais é um numerão que foi colocado para impressionar as pessoas, mas na prática não significa muita coisa, né? A gente tem que quebrar esse número em várias partes. Mas você venderia o Fluminense? Então, eu não vou ficar em cima do muro. Eu faria esse acordo com as informações que a gente tem hoje. Por quê? A separação do clube social e dos esportes amadores do futebol, ela em si já me parece uma vantagem. Existe ali uma questão de governança que passa a ser um pouco mais sólida quando essas duas coisas são separadas. Esses investimentos, especialmente a parte dos 500 milhões e também a questão de a dívida ser assumida por alguém que vai ter mais responsabilidade do que uma associação civil sem fins lucrativos, com um monte de dirigentes amadores que fizeram essa dívida crescer sem parar, também é um arcabouço ali um pouco mais sólido do que a gente está acostumado no futebol. Então, por esses fatores, acho que pode ser um bom negócio. Não quer dizer que a SAF seja algo milagroso. Não é porque vai virar empresa que vai necessariamente arrecadar mais ou se tornar mais competitivo, ou mesmo que esses valores vão ser cumpridos. A gente já conhece pelas histórias do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, do próprio Atlético Mineiro, que a SAF não é tão simples assim. Se o investidor quebrar, como aconteceu no caso do Vasco, dá problema. Se o investidor fizer muito investimento e endividar ainda mais a SAF, como está acontecendo com o Botafogo, também pode dar problema. Não é que eu apoie a SAF por achar que é um mundo maravilhoso, mas sim porque quem está administrando o Fluminense hoje, que é a Associação Civil dos dirigentes amadores, esses sim demonstraram que não tem aptidão para lidar com o futebol. Aí você vai dizer, poxa, mas o Fluminense foi campeão nos últimos anos. É verdade, mas ele vem enxugando gelo na parte financeira. Veja que mesmo com a Libertadores vencida, mesmo com a participação na Copa do Mundo de Clubes, com tantas premiações que o clube venceu, a dívida só aumenta e hoje está em 871 milhões de reais, segundo a própria proposta que o clube apresentou. E antes que apareça aí algum primo das finanças pessoais para me corrigir, quando eu falo sobre investimento e custo, eu estou falando sob o viés contábil e financeiro, que é o que importa no caso de um clube de futebol. Se você quiser fazer uma comparação da sua vida pessoal, das suas finanças e olhar para o investimento, para a palavra, para o conceito como aplicação, para reter juros, aí é uma outra história, tá bom? Não confunde não. Muito bem, eu sou o Rodrigo Capello, esta é a minha coluna que sai toda sexta-feira aqui no Estadão e eu recomendo que você assine estadão.com.br e faça de preferência isso depois de clicar na minha coluna, viu? Porque isso faz diferença na minha métrica aqui de sucesso e eu ganho um tapinha nas costas do meu chefe. Muito obrigado.